Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Verde Cinema. E hoje nós vamos falar sobre como em 7 anos eu fiz mais de 40 filmes. Bora pro vídeo! Antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês deixarem o like e compartilharem esse vídeo com a galera que quer aprender a viver de cinema. Certo, como em 7 anos eu fiz mais de 40 filmes? Isso dá pouco mais de 5 filmes por ano, o que para quem vive no mercado de cinema sabe que é bastante. Então, já avisando para vocês que fazer 5 filmes por ano é bastante coisa, e é mais de 5 filmes por ano. Então, como eu fiz isso? Bem, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu entrei na faculdade, eu entrei já de cabeça e dedicado a praticar, a aproveitar tudo que a faculdade tinha para me dar. Então, eu aproveitei que a faculdade me disponibilizava equipamento, eu aproveitei que a faculdade me disponibilizava o espaço para eu gravar na faculdade, eu aproveitei que a faculdade me dava conhecimento com as próprias aulas da faculdade e aproveitei que a faculdade me deu amigos e pessoas que estavam dispostas a praticar e fazer cinema. Então, eu encontrei um grupo de pessoas, ou alguns grupos de pessoas, que me fizeram fazer com que eu produzisse mais. Então, enquanto eu estava na faculdade, o que eu fiz foi que logo nos meus primeiros anos eu já comecei a produzir muito. Eu dirigi o meu primeiro filme já no meu primeiro semestre, dirigi a fotografia no meu segundo semestre, e aí as pessoas falavam assim, mas você está gostando de cinema? E eu conversando com as pessoas mais velhas, tô adorando, eu queria aprender a fazer tudo. E aí as pessoas, você quer aprender? Então eu vou te chamar para fazer. E aí foi quando eu comecei a fazer assistências. Eu fiz assistência de produção em um TCC, depois eu fiz assistência de fotografia em outro filme. E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo amigos e as pessoas falavam, o Luca trabalha bem. Então quando alguém ia produzir algum filme, as pessoas já vinham me procurar, você quer trabalhar como assistente de fotografia? Você quer trabalhar como fotógrafo? Você quer trabalhar como assistente de produção? Você quer trabalhar como diretor de produção? E as pessoas viam que eu trabalhava bem e via que eu entregava, eu ia sempre sendo chamado. Então, apesar de eu ter encabeçado alguns projetos, se eu não me engano foram 10 mais ou menos, enquanto eu estava na faculdade, quando eu estava na faculdade, que eu não estava encabeçando um projeto, as pessoas que estavam encabeçando um projeto me chamavam para trabalhar. Isso fez com que eu produzisse muito durante a faculdade. Foram 28 filmes enquanto eu estava na faculdade. E isso dá 7 filmes por ano. Você vê que a média era um pouco maior, depois caiu um pouco. E aí depois, nos próximos anos, eu fiz 13, 14 filmes. Em 3 anos, isso dá mais ou menos 4 filmes por ano. Diminuiu um pouco, mas ainda assim é bastante filme. Isso porque quando eu saí da faculdade, eu já fui atrás das pessoas que estavam no mercado, furei a bolha, fui enchendo o saco das pessoas, fui me apresentando, fui ligando para a produtora, fui encontrando produtoras, fui fazendo entrevistas, fui falando que eu estava disponível, criei meu portfólio, criei meu site, passei para todas elas, e aí quando filmes estavam acontecendo, eu ficava, se você puder me indica, se você puder me indica. Até que em um momento 3 pessoas me indicaram para o mesmo filme, e aí não teve como, eu acabei entrando, e aí depois que eu entrei, eu fiz um bom trabalho, a pessoa já foi me indicando para o próximo trabalho, e isso acaba se tornando uma bola de neve, onde você vai trabalhar com diversas pessoas, em diversos trabalhos audiovisuais, e as pessoas vão te conhecendo e fazem com que você não pare nunca mais. Então, demorei para furar a bolha, foi coisa de 3 a 4 meses até eu conseguir o meu primeiro trabalho depois que eu saí da faculdade, trabalho remunerado, né? Eu trabalhei em outros trabalhos de maneira gratuita para fazer com que as pessoas me conhecessem. Inclusive, uma das indicações veio em um desses trabalhos gratuitos. Esse foi um dos motivos de eu conseguir fazer com que eu continuasse trabalhando. E quando eu saí da faculdade, eu segui fazendo os meus próprios filmes para que eu não parasse, não perdesse o exercício, porque aí, enquanto eu estava trabalhando com os outros, eu acabava fazendo assistente de fotografia, assistente de produção, e eu acabava dirigindo menos. Então eu falei, certo, eu estou fazendo isso, mas eu preciso seguir dirigindo para seguir praticando, e quando tiver a oportunidade de uma direção, eu estar preparado e não estar enferrujado. E isso fez com que eu continuasse produzindo e seguisse produzindo e continuo produzindo agora para mais de 40 filmes em 7 anos. Então, quando você começar a viver de cinema, ou se você já vive de cinema, espero que você siga produzindo e produzindo mais, porque quanto mais a gente produz, mais a gente aprende, certo? Então, espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com a galera que quer viver de cinema
e ótima semana. Bora viver de cinema. Beijo!